Oi pessoal, eu sou a Fana Lopes e eu tô chegando aqui para mais um vídeo. Eu não sei se você se lembra, mas eu disse que colocaria aqui no canal o quadro Conte o Seu Testemunho, que é um quadro onde eu vou trazer o testemunho de pessoas que queiram compartilhar com a gente as suas histórias e as lições que elas tiraram de cada uma dessas histórias. Então ontem uma pessoa me procurou e contou o testemunho dela e me autorizou a compartilhar a história dela com vocês. E é isso que eu vou fazer aqui agora, porque a história dela pode ser a sua história também. Então, vem comigo! Tomar decisões, fazer escolhas, não é nada fácil, né? Mas o problema é que o tempo todo, desde a hora em que a gente acorda até a hora da gente dormir, a gente precisa fazer escolhas e tomar decisões. Isso faz parte da vida. Mas é claro que existem decisões mais difíceis do que outras e que podem trazer consequências mais sérias caso a gente escolha de forma irresponsável ou de forma precipitada. A verdade é que toda decisão, toda escolha traz consequências e é por isso que diante de decisões importantes, muita gente parece que fica travada, sem saber o que fazer. Você já viu isso? Eu conheço uma pessoa que disse que viver é muito bom, mas que poderia ser bem melhor se a gente não tivesse que tomar tantas decisões. A gente precisa entender que escolher ou deixar de escolher sempre vai trazer uma consequência, porque não escolher já é uma escolha. Então eu posso escolher deixar a vida me levar, eu posso escolher ficar em cima do muro e não me posicionar sobre assunto nenhum, mas mesmo quando eu faço isso, eu estou me decidindo por não decidir. E esse testemunho que eu vou trazer aqui, que eu vou contar aqui para vocês, fala exatamente sobre deixar de decidir. Essa pessoa me procurou ontem e me falou da dor e do sofrimento que ela enfrentou por causa de uma difícil escolha que ela teria que fazer, mas que ela não fez. Ela disse que namorou um rapaz por 5 anos e que durante todo o namoro ela sabia que ele era uma pessoa dada à bebida, que tinha uma vida super desregrada, sempre em bares, enfim, uma vida bem diferente da vida que ela tinha. Mas como ela gostava muito dele, ela foi levando ali esse relacionamento, sempre achando que um dia ele iria mudar. Ela tinha a esperança de que quando eles se casassem, ele se tornaria um homem responsável, caseiro. E aqui fica uma dica para você. Casamento não muda o temperamento e nem o caráter de ninguém. Então esse namoro prosseguiu, ela me contando, né? Esse namoro prosseguiu aos trancos e barrancos até que chegou o grande dia do casamento. E ela me disse que quando ela estava ali se preparando já para entrar na igreja, o pai dela, que já conhecia bem a conduta daquele rapaz, ele chegou para ela e disse assim: filha, ainda dá tempo, desiste desse casamento. Eu tô com meu carro ali fora e eu te levo para onde você quiser. Mas ela disse assim para ele: pai, como é que eu vou fazer isso? O que eu vou dizer para essas pessoas que já estão aí na igreja esperando pelo casamento? E a festa, pai, já está tudo preparado. Então, para a tristeza do pai dela, ela se casou. E ela falou que deixar de tomar a decisão de ir embora dali com o pai dela foi a pior decisão que ela já tomou na vida dela, porque as consequências foram desastrosas. Nesse relato dela, ela me contou que aquela vida noturna que o rapaz tinha antes deles se casarem ficou cada vez mais intensa. Ele começou a beber cada vez mais e ela disse que ele sempre chegava bêbado em casa e que muitas vezes até nem voltava para casa. Ela contou que foram anos de uma convivência muito difícil e que o casamento durou por mais de 20 anos, até que ela desistiu de lutar e infelizmente eles se separaram.
Você quer mais uma dica? Existem decisões que não podem ficar para depois. A Bíblia diz que aquele que sabe o que tem para fazer, o bem que tem que fazer e não o faz, esse peca. Está lá em Tiago 4,17. Então, se você está passando por uma situação parecida, ou seja, se você sabe exatamente que decisão precisa tomar, mas não tem coragem de fazer o que você sabe que precisa fazer, então eu vou te dizer uma coisa. O muro não deve ser o seu lugar. Porque o muro, ele fala de falta de atitude, ele fala de inércia, fala de medo de se arriscar. E decidir é arriscar, é ter coragem de assumir as consequências das nossas escolhas, né? Sejam elas quais forem, boas ou não tão boas. O problema é que, por causa do medo de correr riscos, muita gente acaba optando por não escolher, por não decidir e, na verdade, por não realizar nada. Então, as pessoas acabam deixando decisões importantes para um outro momento. Elas acabam deixando para amanhã, para o mês que vem, quem sabe para o ano que vem. Tudo por medo de tomar decisões que precisam ser tomadas. No caso desse testemunho, dessa moça, essa pessoa não tomou a decisão de ir embora antes do casamento, mas ela tomou a triste decisão de ir embora depois dele. Mas Fana, e se o meu problema não foi este? Porque no caso dessa moça, ela sabia que decisão que ela teria que tomar, mas ela não tomou, ela não fez essa escolha. Mas então, se o meu problema não foi esse, se o meu problema for a dúvida, e se eu não souber o que escolher? Olha só, todos nós já passamos por isso ou ainda vamos passar em algum momento da nossa vida, né? Quem nunca se sentiu num mar de dúvidas na hora de ter que tomar uma decisão, não é? Principalmente aquelas decisões que podem mudar todo o rumo da nossa história. Essas são difíceis. Além disso, às vezes não é tão fácil a gente descobrir qual é a melhor entre duas ou até mais opções. Você já teve que decidir, por exemplo, entre ficar num emprego ou partir para um outro, entre ficar numa cidade ou ter que se mudar para uma outra, entre fazer um curso ou um outro, entre se casar ou não. Você já ficou em dúvida entre escolher continuar um namoro ou terminar? Muitas vezes uma decisão pode ser um caminho sem volta. E é por isso que muita gente tem dificuldade na hora de bater o martelo. Então, nesse caso, no caso de eu ter dúvida entre uma escolha e outra, eu posso, por exemplo, usar uma técnica bem interessante, que é a técnica da balança, que nada mais é do que eu avaliar as vantagens e as desvantagens de uma situação antes de fazer qualquer escolha, antes de tomar qualquer decisão. Qual é a questão que eu estou enfrentando agora? É um namoro que eu não sei se eu continuo com ele ou se não? Como é que eu faço? Eu simplesmente então vou relacionar tudo que essa pessoa tem de bom, por exemplo, todas as qualidades dela. Então eu olho lá, ele é amoroso, ele é trabalhador, ele é um cara fiel, é honesto. Eu preciso me lembrar de tudo. Aí eu coloco no papel mesmo, eu relaciono todas as qualidades dele. Depois eu relaciono as desvantagens desse relacionamento. Aí eu coloco ali no papel também. Ele é agressivo, ele trata mal os pais dele, eu tô percebendo que ele é muito mentiroso, ele é dado à bebida, ele gosta muito da vida noturna, eu tenho percebido que ele é desonesto. Então eu começo a relacionar também todas as desvantagens desse relacionamento, né? A desqualificação daquela pessoa. Bom, aí eu coloco tudo isso na balança. Então, de um lado, tudo aquilo que me faz continuar com esse namoro. E do outro lado, o que pode me levar à dura decisão de romper com esse relacionamento, com esse namoro. Mas o difícil mesmo é quando eu descubro que o lado da balança
que ficou mais pesado foi o lado das desvantagens. E isso com certeza vai deixar o meu coração apertado, mas é o maior indicativo, é o maior sinal de que eu preciso tomar uma decisão. E a balança já está ali apontando para qual decisão eu tenho que tomar. Na verdade, essa técnica da balança, ela vale para outras situações também, não é só para relacionamentos. Será que eu permaneço nessa empresa? Será que eu continuo com esse curso? Será que eu continuo com essa amizade? Eu sei que tem hora que a gente gostaria, não é? Que surgisse ali pra gente, na frente da gente, alguém com poderes incríveis, superpoderes incríveis, para tomar as decisões mais difíceis pra gente, não é assim? Mas como eu falei, escolher faz parte da vida e eu preciso aprender a fazer boas escolhas. E a Bíblia me dá a direção para que eu consiga, para que eu possa fazer boas escolhas. A Bíblia diz que Josué, depois da morte de Moisés, ele assumiu a responsabilidade de continuar conduzindo o povo de Deus rumo à terra prometida. E que num certo momento ele colocou ali aquelas pessoas na parede. Ele exigiu dessas pessoas uma tomada de posição, uma tomada de decisão. Ele disse assim: vocês precisam fazer uma escolha. A quem vocês vão servir? A Deus ou aos outros deuses? E ele termina dizendo assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu já tomei a minha decisão. E ele disse aquela frase tão conhecida e tão linda, né? Ele disse assim: eu já tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué 24:15. Depois dá uma olhadinha nessa história, é muito linda. O testemunho, então, daquela mulher de quem eu falei, né, no início desse vídeo, ele mostra pra gente que as nossas escolhas podem nos libertar ou nos aprisionar. Podem gerar sorrisos ou dores terríveis. Podem nos trazer paz ou podem nos colocar ali no olho do furacão. Quando essa mulher deixou de fazer a escolha que ela precisava fazer, que era romper mesmo com aquele relacionamento, coisa que o próprio pai dela já tinha sugerido para ela. Então, quando ela deixou de fazer essa escolha, ela já estava fazendo uma escolha, que era a escolha de correr o risco de ter uma família completamente destruída por causa do vício do álcool. E foi isso que aconteceu, né? A Bíblia diz lá em Amós 3:3, andarão dois juntos se entre eles não houver acordo. Então será que havia acordo com o estilo de vida dela, que ela levava antes, e o estilo de vida daquele rapaz? Fazer escolhas não é uma coisa fácil, como a gente falou, né? E é por isso que a gente não pode decidir nada sozinho. Então convide sempre o Senhor para participar das suas escolhas, porque Ele garante que vai te instruir e vai te ensinar no caminho que você deve seguir. Ele vai te aconselhar e vai cuidar de você, como está lá em Salmos 32:8. Você quer fazer boas escolhas em todas as áreas da sua vida? Então, tome muito cuidado com os conselhos de pessoas que não são confiáveis, mas ouça sempre, ouça mesmo as pessoas que te amam de verdade. Esse conselho você pode ouvir. As pessoas que te amam de verdade, elas sempre vão abrir os seus olhos para qualquer cilada, para qualquer armadilha que esteja, né, no seu percurso. Você quer mais uma dica? Não entregue o rumo da sua vida, não entregue as decisões mais importantes da sua vida nas mãos de uma pessoa que talvez não saiba gerir nem a própria vida dela. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Está lá no Salmo 1. Outra dica para você fazer boas escolhas: não seja precipitado. Você não pode tomar uma decisão importante por impulso e sem pensar nas consequências. Eu não estou aqui dizendo com isso que você deve ficar adiando suas escolhas eternamente, mas eu estou falando da técnica da balança, ou seja,
de uma avaliação responsável antes de tomar qualquer decisão. Porque a Bíblia diz que o precipitado, aquele que age sem pensar, esse erra o caminho. Está lá em Provérbios 19:2. Então, você quer fazer boas escolhas? Não deixe que as suas decisões sejam dirigidas pela técnica da cara ou coroa. Ou seja, nunca decida nada de forma aleatória e sem compromisso, mas busque sempre a ajuda do Espírito Santo. Ele é o mais indicado para te dirigir, para te conduzir às melhores escolhas. Escolha estar no centro da vontade de Deus. Escolha estar na presença de Deus sempre. Porque na presença de Deus, você vai com certeza receber a melhor direção. Você vai com certeza fazer as melhores escolhas. E ainda, olha só, vai ser suprido em todas as suas necessidades. Deus não escolhe nem por mim, nem por você. Mas Ele nos instrui e nos dá sabedoria para a gente tomar as melhores decisões. Ele nos diz assim, por meio do profeta Isaías, está lá em Isaías 48:17. Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te guia pelo caminho em que deves andar. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, deixa aí para mim o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante, e se inscreva no canal, para que a gente esteja aqui de novo juntinhos na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. E se você tiver algum testemunho também, alguma história de vida, alguma experiência que você queira compartilhar com a gente, que você queira que eu conte aqui, para a gente aprender também junto com a sua experiência, então manda aí para mim. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.